Oi, meus amores, bom dia mais uma vez, mais uma aula, ok? Já estamos nos aproximando do final do ano, então vamos prestar atenção para a gente poder responder as avaliativas, ó, e ter uma boa nota para o boletim, ok? Nossa aula hoje vai ser História do Brasil e vamos falar um pouco do período colonial, tá bom? Revoltas coloniais. Tá no livro de vocês, na página 389. Pega o livro aí que nós vamos estudar hoje pelo livro de vocês. Vou estar passando aqui no vídeo alguns slides, mas todos os conteúdos estão no livro, ok? Vamos lá buscar o livro? Então vamos lá, vamos começar. Na página 389, uma nova capital para o Brasil. Vamos lá? Prestando atenção, hein? Siga o livro de vocês. Para fiscalizar melhor a extração dos minérios e a cobrança dos impostos, em 1763, o governo português transferiu o colonial da cidade de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, que ficava mais próximo das mineradoras. Então, foi o que o governo português fez. Antigamente, a sede colonial ficava em Salvador. Como o governo português queria que a sede ficasse no local mais perto das mineradoras, o que foi que eles fizeram? Pegaram essa sede e transferiram para o Rio de Janeiro. Vamos continuar. A nova capital também se tornou o principal porto da colônia. Por ele, portugueses chegavam ao Brasil anualmente em busca de fortuna, assim como de africanos escravizados para ser vendidos como mão de obra em Minas. Então, gente, os portugueses eles não paravam de chegar ao Brasil. Cada ano que se passava, cada vez mais ia chegando mais portugueses e com eles traziam também vários negros. Para quê? Para ser vendidos para os mineradores, para os donos das minas. Para esses negros fazer escavação de ouro, de pedras preciosas, de diamante. Então eles não paravam. Cada ano que passava, que ia surgindo a novidade em Portugal, que estava grande o número de achados em pedras preciosas, mais portugueses vinham para o Brasil. E aí eles ficavam aonde? Lá na capital, lá na sede colonial, que agora era em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Vamos continuar. Além desse fluxo de muitas pessoas, havia no porto do Rio de Janeiro um grande fluxo de mercadoria. Por ele entrava a maior parte dos produtos para atender as necessidades da população mineira. E por ele saía a maioria do ouro e dos diamantes explorados no Brasil. Essas riquezas seguiam para Portugal e depois para outros países europeus, principalmente Inglaterra e França. Então, através desse porto aí, era que chegava as benfeitorias, as mercadorias, para servir aquela população de mineradores. O que chegava? Chegavam os alimentos para os mineradores, chegava as máquinas, quando começou a se evoluir, que os portugueses começaram a mandar máquinas para que o achado do ouro, das pedras preciosas, fosse maior. Então eles não queriam que os mineradores ficassem ali perdendo tempo, só cavando. Eles começaram a mandar máquinas, instrumentos para facilitar o trabalho desses mineradores e para ajudar ao crescimento do achado do ouro e da pedra preciosa também. E também através desse porto, do mesmo jeito que vinha as mercadorias para os mineradores, ia o ouro para ser vendido, né? Ou seja, os mineradores achavam ali o ouro, os diamantes, passava para o dono da mina. Por esse porto, o dono da mina ali, através dos navios, dos barcos, das embarcações, mandava esse ouro para fora do país, né? Mandava lá para o rei de Portugal e aí
o trabalho continuava naquele jeitinho que a gente já falou na última aula, né? Eles não queriam beneficiar os mineradores, o trabalho ali continuava difícil, o trabalho continuava ali bem castigante, né? Debaixo do sol. E aí aqueles trabalhadores, gente, eles não foram suportando mais, eles já não estavam mais aguentando aquele sufoco, aquela revolta, aquele trabalho pesado, sem reconhecimento. E o que foi que aconteceu? Aí sim começou a acontecer as revoltas. E a primeira revolta que nós vamos estudar hoje é a revoltas coloniais. Tá aí no livro de vocês, na página 390. Vamos estudar primeiro esta revolta, as revoltas coloniais. Durante o século de 18, ocorreram diversas revoltas na colônia, que aconteceram devido à insatisfação da população com a forma do governo Portugal administrá-la. Embora as principais rebeliões tenham ocorrido na região de Minas Gerais, onde estava o centro econômico da colônia, houve também uma grande revolta em Salvador a antiga sede da colônia. Então, foi isso que eu falei. Os trabalhadores já não estavam mais aguentando, né? Eles trabalhavam bastante e a maneira de trabalho deles ainda não estava sendo reconhecida do jeito que eles queriam. Eles ganhavam, gente, pouquíssimo por todo o trabalho de mineradora. Eles ganhavam bem pouco. Os mineradores pegavam deles e mandavam para Portugal, tiravam o valor deles e mandavam a parte do valor do imposto para Portugal. E os trabalhadores, que eram os negros, né, que eram os operários, os trabalhadores sempre ficavam com a menor parte. Mal alimentação, mal condições de trabalho. E aí começou a acontecer as revoltas. Eles já não estavam mais aceitando. Eles queriam o quê? Eles queriam melhoria, eles queriam melhor condições de trabalho, ok? Então, vamos agora ver a segunda revolta. Essa foi a primeira. Vamos ver a segunda revolta. Vamos estudar outra revolta, né? Outra guerra. Aí a Guerra dos Emboabas. Vamos ver um pouquinho sobre a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi um conflito ocorrido entre 1707 e 1709 pelo direito de exploração do ouro na região de Minas Gerais. A disputa ocorreu entre os paulistas que haviam descoberto a região e reclamavam a exclusividade para explorá-la. Em um grupo composto de portugueses imigrantes das demais partes do Brasil, que receberam o apelido de Emboabas. Então, o que foi que aconteceu aí? Aí, essa mina aí foi descoberta por um grupo de paulistas. Então, eles queriam o quê? Eles queriam que só eles pudessem usufruir, ou seja, só eles pudessem procurar as pedras preciosas nessa mina aí. Eles queriam exclusividade, né? Quando chegou um grupo de portugueses imigrantes, né, de várias partes do Brasil, para fazer aí também a mineração aí, o que foi que aconteceu? Eles não aceitaram. Como eles queriam exclusividade, eles queriam que só os paulistas cavassem ali, que só eles tivessem direito a procurar os ouros e as pedras preciosas. E quando esse povo chegou, aí sim começou uma guerra, né? Que foi chamada de Guerra dos Emboabas. Vamos continuar. O confronto só terminou graças à intervenção do governo do Rio de Janeiro. Os paulistas se retiraram da região sem ter conseguido o privilégio desejado. Muitos deles, mais tarde, descobriram novas jazidas de ouro nos atuais estados de Mato Grosso e Goiás. Então, o governo interveio aí, o governo entrou, né? O governo do Rio de Janeiro, e os paulistas aí resolveram ceder. Eles saíram e foram procurar outros minérios em Mato Grosso do Sul e Goiás.
Vamos ver mais uma revolta, a revolta de Vila Rica, ok? Vamos estudar. Em 1720, após o governo de Minas Gerais instalar uma casa de fundição em Vila Rica, diversos mineradores locais se organizaram e promoveram uma rebelião com finalidade de diminuir a cobrança do quinto. Vocês lembram daqueles impostos? Quem lembra qual era o imposto do quinto? Isso mesmo, era aqueles 20% que os mineradores mandavam para o rei de Portugal. Eles queriam acabar, né? Eles queriam a finalidade de diminuir essa cobrança. Eles queriam acabar com essa cobrança. A revolta de Vila Rica também ficou conhecida pelo nome do seu líder, Felipe Santos, que passou a exigir, além da diminuição do quinto, a eliminação do monopólio de vários produtos de consumo e o fim da repressão contra rebeldes. Então, Felipe dos Santos, o líder, ele queria tudo isso, gente. Ele queria diminuir o imposto, ele queria a eliminação do monopólio e ele queria também a repressão contra os rebeldes. Eram 3 atos que eles queriam abolir dessa revolta, né? Como o governo não tinha tropas para combater os mais de 20 mil rebeldes armados, para pôr fim ao conflito, ele prometeu atender as reivindicações. No entanto, tal acordo era uma emboscada. Quando o governador conseguiu reunir uma tropa, atacou os rebeldes e mandou prender os seus líderes. Felipe dos Santos foi condenado à morte e as casas de fundição foram mantidas. Então, gente, foi o que aconteceu. O governo disse a Felipe ali que ia ceder, que ia fazer tudo aquilo que ele queria que tirasse, o imposto, tudo aquilo que ele pediu, né? Os 3 objetivos que ele pediu. Só que o governo estava mentindo para Felipe. Quando o Felipe estava bem tranquilo, Felipe dos Santos estava bem tranquilo, o líder, estava bem tranquilo, que mandou os trabalhadores ir ali para o campo de trabalho. O governo português fez uma emboscada, mandou vários soldados, né? E ali houve essa revolta aí, houve uma guerra, aonde vários morreram, né? Vários foram presos, outros foram mortos, e o próprio líder, Felipe dos Santos, também foi morto. As casas de fundição continuaram, não parou não, mas Felipe dos Santos foi morto. Então, Felipe dos Santos foi morto, por quê? Porque ele não esperava que o governo de Portugal fizesse aquilo, né? Ele acreditou no governo, pensando que o governo realmente ia resolver o problema dos trabalhadores, mas foi tudo uma emboscada, infelizmente, né? Hoje estudamos 3 revoltas. Amanhã nós vamos dar continuação, porque tá faltando ainda mais 2 revoltas, tá bom? Na próxima aula vamos continuar com esse vídeo, vamos parar hoje para vocês lerem hoje o livro até onde a prof falou e poder mentalizar, gravar um pouquinho para não confundir vocês, tá bom? Beijo para vocês, até amanhã.